Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos então sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Ou ISTs, antigamente chamada de DST, né? O nome passou de doença então para infecção, mas enfim, acaba querendo dizer sempre a mesma coisa, tá? Bom, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas então através da relação sexual. A primeira doença que a gente vai ver, então, é a sífilis, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, principalmente sífilis e AIDS, né? Os outros talvez sejam meio que novidade para vocês. A transmissão, ela pode ser vertical, ou seja, da mãe para o filho. Uma mulher que tem a sífilis, ela pode transmitir para o bebê durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. Então, normalmente o que acontece é as mães que são portadoras da sífilis, normalmente elas têm uma gravidez controlada, né, a todo tempo, e um parto, normalmente por cesariana, para evitar a contaminação. E também não amamentam a criança para também evitar esse problema, tá bom? A transmissão da bactéria ocorre por contato dos órgãos genitais durante a relação sexual dos indivíduos contaminados, né? Então pode ser transmitida tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. Esse meio constitui 95% dos casos de contaminação, ou seja, a sífilis adquirida, que é através da relação sexual, é a forma mais comum, tá? A transmissão congênita, que é através da gravidez, da amamentação ou através do próprio parto, ela é mais incomum, tá? Ela é menos frequente. Do meio mais raro pode ocorrer por objetos contaminados ou por transfusão de sangue, né? Então, vamos supor que você, através de um objeto pérfuro cortante que cortou uma pessoa com sífilis, você entrou em contato, né, alguma mucosa com o sangue dela, e aí essa contaminação pode acontecer. Esse tipo de contaminação, ele é bem menos frequente do que os outros supracitados aí, tá? Bom, durante o avanço do quadro clínico da doença, né, observa-se o aparecimento de lesões dos órgãos genitais, como uma papoula, então uma ferida, tá, de cor rosa avermelhada. Geralmente ela é indolor, que desaparece durante alguns dias. Então, assim, a pessoa às vezes vê a ferida, aí ela pensa que pode ser uma DST, mas aí essa ferida desaparece, né? Então ela tem a ilusão de que não era nada. Pois bem, em 3 a 6 meses da primeira manifestação, volta de novo a aparecer, mas aí volta com febre, com dor nas articulações e dores musculares, né? Sintomas típicos de uma virose. A falta de tratamento, então, em casos mais graves, ela pode levar, típico de uma virose, mas na verdade é uma bacteriose, né? São sintomas parecidos, né, com qualquer virose que a gente tenha. A falta de tratamento pode levar a casos mais graves quando a bactéria atinge outras partes do corpo, inclusive o sistema nervoso, tá? Então, tratamento para doença, no caso da sífilis, é um tratamento com antibióticos e é um tratamento relativamente fácil, né? Não é um tratamento muito complexo, né? Então, ele tem que começar a usar o antibiótico logo após o diagnóstico, tá? Atualmente, essa infecção é considerada uma epidemia no Brasil e sua proliferação está associada ao não uso dos preservativos, tá? Aquilo que eu falei pra vocês, né, em aulas passadas. As pessoas têm a ilusão de que não tem mais doença sexualmente transmissível, mas infelizmente existe, tá? Então, não basta se proteger para não engravidar com métodos contraceptivos diversos, mas também é importante a prevenção contra a DST, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando que os casos de DST estão aumentando e muito, né? Então, aumentaram principalmente a sífilis adquirida, que é essa que eu falei através da relação sexual, mas aumentou também a sífilis em gestantes, né? Porque é uma consequência. E a sífilis congênita, que é passada, então, da mãe para o bebê, tá? Uma outra doença relacionada aos órgãos genitais também é a gonorreia, tá? Ela é uma infecção relacionada ao sistema genital e urinário, que pode ser transmitida também via contato sexual. Ela também pode ser transmitida de forma perinatal, ou seja, pouco antes ou no momento do parto, tá? Principalmente um parto vaginal, porque a criança sai pela vagina e é na vagina que tá a bactéria. Bom, após o contato com a bactéria, 2 a 5 dias, a doença evolui, manifestando sintomas como ardência urinar e dor ao manter relações sexuais, tá? Então, no caso
da mulher, a gente vai ter dor e ardência urinar e pode ter incontinência urinária. Incontinência urinária é quando tem aqueles escapes de urina, né? No homem, a gente pode ter um corrimento mais amarelado e ele pode acabar tendo também uma manifestação de dor de garganta, tá? No caso da manifestação da gonorreia. Bom, a inflamação aguda na uretra, que é chamada então de uretrite, é o sintoma predominante em homens, ou seja, dói muito para fazer xixi, tá? Que resulta então nessa secreção mais purulenta, mais amarelada, tipo um pus, tá? Nas mulheres também tem uretrite, mas também tem corrimento vaginal, lembrando que a uretra e a vagina são orifícios diferentes, então acontece tanto na uretra quanto na vagina, e pode acarretar sangramentos fora do período menstrual, tá? O tratamento está associado à administração de antibiótico via oral ou intramuscular, tá? Dentro do músculo. No entanto, a bactéria vem se tornando resistente, e aí a gente acaba tendo, né, quanto mais bactérias resistentes a gente seleciona, mais difícil é o tratamento com antibióticos. No Brasil, de 6 a 30% das bactérias não respondem mais ao tratamento. Normalmente, gente, ocasionada por uso de antibiótico de maneira errada, tá? Por isso que é tão importante a gente usar o antibiótico somente quando necessário. Uma outra doença muito comum, só que essa é causada por vírus, é a condiloma acuminada, tá? É uma infecção causada pelo HPV, que é o papiloma vírus humano, que atinge células epiteliais, e células epiteliais, gente, são células do revestimento da vagina ou do pênis, tá? E causam lesões na pele e nas mucosas. Entre as lesões destacam-se verrugas genitais, que podem regredir de forma espontânea. O condiloma é a infecção viral mais frequente entre a população sexualmente ativa e acaba sendo um problema tão grave assim, né, que há um tempo atrás já começou a vacinação de meninas na fase aí dos 13 a 14 anos e agora tá se estendendo aos meninos também, né. A forma mais comum de transmissão é via relação sexual, mas pode ocorrer transmissão durante a gestação ou também no momento do parto. A frequência do HPV na população masculina é bastante significativa. Apesar de não haver sintomas clínicos, né, na maioria dos homens, é possível o surgimento de pequenas lesões no pênis, né, até o desenvolvimento de câncer de pênis, tá? Nas mulheres, a infecção exige muita atenção devido ao desenvolvimento de câncer de colo de útero, motivo pelo qual a vacinação contra o HPV é feita em meninas de 9 a 14 anos no Brasil e atualmente também obrigatória para os meninos, porque assim, os meninos não têm tantos sintomas, tá? Porém, eles são transmissores. Então não adianta nada você vacinar as meninas e não os meninos, né? O condiloma não tem cura e o tratamento é feito para curar as lesões cutâneas causadas pelo vírus, tá? Só que assim, diferente do HIV, isso aqui é o HPV, ele não gera tantos problemas assim, gera problemas, né, gente? Toda doença sexualmente transmissível gera problema, mas é uma carga de problemas, digamos assim, menor, tá? Bom, no caso do vírus da herpes, é uma infecção causada por 2 vírus que atingem os lábios e outro, né, nos órgãos genitais. Esse último é uma IST, ou seja, aquela herpes bucal, né, que ela... Na verdade, gente, a herpes é um vírus e ela fica lá escondida. Quando a pessoa tá com um sistema imune mais baixo, ela aparece na boca, tá? Mas essa não é a DST, ela não é, tá? O que eu tô falando é da herpes genital. Então, gera o aparecimento de lesões precedidas de coceira, ardência e dor. A infecção se dá pelo contato de pessoas contaminadas e, em muitos casos, não apresenta nenhum sintoma, tá? Após a infecção, o vírus se manifesta sempre que houver quadros de baixa imunidade, ou seja, ele fica lá quietinho, quando a imunidade baixar, ele volta. Mas são raros os riscos de complicação da doença. O tratamento alivia os sintomas e reduz a chance de transmissão, mas não cura a doença, tá bom? Doença de vírus, alguns têm ciclos e outros ficam meio que permanentes, tá, gente? No caso da AIDS, tá? Então, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa sigla é em inglês, né? Em português seria SIDA, né? Mas, enfim, a gente fica com a sigla em inglês mesmo, que é AIDS. Doenças infecto-contagiosa viral, letal e sem cura, tá? Então, pode sim levar à morte. Trata-se de um quadro global, dinâmico e instável, ou seja, não tem estabilidade, a pessoa não fica bem, ela pode ter baixas quedas da imunidade e voltar.
pois sua forma de contaminação em várias regiões do planeta depende do comportamento humano. A transmissão ocorre principalmente via relação sexual, contato de sangue por transfusão, compartilhamento de seringa, sabe? O pessoal que usa droga injetável, que compartilha seringa, manuseio de instrumentos cortantes sem esterilização. Por isso que médicos, cirurgiões, eles têm que tomar muito cuidado para não se contaminar, né? Não acabar se cortando com o bisturi que cortou o paciente e o paciente era um paciente com AIDS, tá? Além disso, pode ser transmitido via materna pela gestação, pelo parto ou pela amamentação. Então, normalmente, a criança que tem AIDS é porque ela adquiriu da mãe, tá? O que dá para fazer é a mãe reduzir muito a carga viral, né? Tentar fazer um tratamento para redução da carga viral e, né, via gestação. E aí, no parto, fazer um parto cesariana para evitar contato direto com a mucosa vaginal e não amamentar a criança. Aí talvez a chance dela adquirir seja menor. Via transfusão de sangue, gente, hoje em dia é muito raro, tá? Todo sangue que você doa, ele é feito o exame, né? Porque a pessoa já tá ruim precisando de sangue. Você vai dar um sangue com AIDS pra ela, pelo amor de Deus, né? Bom, não há contaminação via saliva, ou seja, através do beijo não tem contaminação. Suor, lágrima, picada de inseto, ou seja, se o mosquito da dengue picar uma pessoa, porque ele suga o sangue, né? E transmitir vírus da dengue. Picar uma pessoa que tem AIDS e picar outra pessoa vai transmitir? Não acontece, tá? Pelo ar, né? Também não é transmitido. Compartilhamento de talheres também não, nem copos, nem aperto de mão, nem abraços, nem nada disso. Após a infecção, verifica-se nos adultos um longo período de latência, ou seja, um longo período que o vírus fica inativo, que pode durar até 10 anos ou mais. Durante essa fase, o indivíduo pode transmitir o vírus, tá bom? Mesmo sem sintomas. No entanto, é comum o aparecimento de infecções oportunistas que podem estar associadas à redução do quadro imunológico, principalmente sintomas da doença. Então, o problema da AIDS é que ela meio que derruba nosso sistema imune de tal forma que nosso corpo fica susceptível a doenças oportunistas que se aproveitam daquele momento de fraqueza do seu corpo, tá? Então, esse é o maior problema envolvendo a AIDS, tá? Então, a pessoa não morre de AIDS, ela morre das doenças oportunistas por causa da AIDS, tá? Qualquer dúvida a gente tira na live, não tem problema. No início da epidemia, pelo fato da AIDS atingir principalmente homens homossexuais, usuários de drogas injetáveis e hemofílicos, falava-se em grupos chamados de grupos de risco, tá? Pessoas que a chance era maior de ter. Atualmente, com o avanço dos casos, também entre os heterossexuais, principalmente em mulheres, fala-se do comportamento de risco. Então, não é assim um grupo de risco, um grupo de indivíduos, sei lá, só os homossexuais têm chance de ter AIDS. Não. Hoje em dia a gente fala em comportamento de risco. O que é um comportamento de risco? Quando a pessoa tem relações sexuais com várias pessoas durante um intervalo curto de tempo, isso é um comportamento de risco, tá? Não que, né, ela seja proibida de fazer isso, nem nada disso, mas ela tem mais chance, né, de contrair a doença. Tais comportamentos abrangem práticas de acordo com o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle da IST, do HIV, da AIDS e das hepatites virais, aumentam a probabilidade de contaminação. Entre eles, relação sexual sem uso de preservativo, compartilhamento de seringas e agulhas e a reutilização de objetos pérfuro-cortantes, tá? Bom, após a infecção, as células de defesa começam a ser atacadas, tá? Então, o vírus ataca especificamente as células de defesa. Os primeiros sintomas levam de 3 a 6 semanas para aparecer e inicialmente são semelhantes ao da gripe, tá? Como febre, mal-estar, enfim, os sintomas de uma virose normal. Na fase seguinte, então, ocorre a queda dos linfócitos, que são as células de defesa, os glóbulos brancos, e aparecem outros sintomas, como casos de diarreia, suores noturnos e emagrecimento. Com o estabelecimento da AIDS, ocorre o aumento da carga viral do indivíduo e, consequentemente, uma redução brusca nas células de defesa, e é quando o paciente fica vulnerável a infecções oportunistas, como tuberculose, malária, herpes, gripe, tá? Então, qualquer doença. Então, eles são um grupo de risco, por exemplo, a COVID, tá? As pessoas que têm AIDS. São elas que causam a morte do paciente e não o vírus da AIDS. O vírus da AIDS torna seu corpo susceptível a outras doenças, tá?
Desde a sua descoberta, então, em 1981, várias drogas antivirais foram sendo descobertas e fabricadas, né, para combater o potencial replicativo do vírus, ou seja, a sua proliferação. E elas são desenvolvidas com o objetivo, então, de prolongar a vida do paciente. O objetivo desses remédios é desacelerar a queda dos linfócitos, ou seja, manter o sistema imune da pessoa pelo menos um pouco apto, né, para reduzir o potencial de replicação do vírus e, entretanto, nenhum medicamento tem o potencial de curar a doença, tá? As drogas anti-HIV podem atuar impossibilitando a entrada do vírus na célula e impedindo a sua replicação ou a sua maturação. Então, elas impossibilitam a entrada do vírus na célula, impedem a replicação ou a maturação desses vírus, tá? A combinação de drogas diferentes, o chamado coquetel antiviral, proporcionou maior eficiência no tratamento, qualificando a sobrevida do paciente e minimizando os efeitos colaterais da doença, tá? Agora, a gente tem, né, tem no livro de vocês, aí um panorama geral, né, do que aconteceu no processo de evolução do combate ao HIV. De acordo com o último relatório do Programa das Nações Unidas, o número de infecções pelo vírus diminuiu 35% no mundo. No entanto, de acordo com o relatório do Brasil, houve um aumento do número de jovens infectados. Segundo a organização, indo na contramão das estatísticas ao redor do mundo, em 2000 a 2013, o número de casos de contaminação entre jovens de 15 a 24 anos no Brasil cresceu 53%. De acordo com especialistas, atualmente a maioria dos jovens acredita que não morre mais de AIDS e que os remédios curam a doença. Isso leva muito deles a dispensar o uso do preservativo, correndo risco de contaminação, tá? O que é uma bobeira, né? Porque, na verdade, isso não é verdade, né? Na verdade, isso não é verdade, tá? Então, no Brasil, a gente tem 757 mil casos de AIDS notificados. É uma média de 20 casos para cada 100 mil habitantes. É muito alto, tá? 5,7 casos para cada 100 mil habitantes, né? Foi o coeficiente de mortalidade de AIDS, tá? Então, cada 100 mil habitantes, 5,7 pessoas. Óbvio que não é 5,7, né, gente? É uma média, então, enfim, mais ou menos 6 pessoas morreram. 39,5 mil foram de casos novos em 2013. E 15 estados tiveram uma média de casos maior que a nacional em 2013, mas apenas 2 capitais ficaram abaixo da média, que é João Pessoa e Rio Branco, tá? Uma outra doença, é a nossa última doença de hoje, a aula ficou bem comprida, né? Que é uma infecção causada por fungos, que é a candidíase, tá? É causada por um fungo chamado Candida albicans, né? Que é responsável por cerca de 85% dos casos. Nas mulheres, os sintomas são coceira na região genital, corrimento branco e espesso, ardor ao urinar e durante a relação sexual. Na verdade, gente, a cândida, né, ela é um fungo da flora vaginal. Isso não quer dizer necessariamente que toda mulher que tenha candidíase, ela já teve relações sexuais, tá? Então, são coisas diferentes. A doença pode ser transmitida sexualmente, mas normalmente está relacionada à resistência do organismo da pessoa acometida e pode se manifestar sem o contato íntimo, que eu acabei de falar, né? Uma vez que é um fungo já presente na microbiota vaginal. O tratamento, então, é feito por aplicações de pomadas dentro da vagina, tá? Tem um aplicadorzinho, coloca-se dentro da vagina. Normalmente, o fungo se manifesta, mesma coisa, né? Se o sistema imune dá uma bambeada lá, ele acaba se manifestando, tá? Gente, desculpa, a aula ficou meio comprida, mas tentem fazer as atividades, por favor, antes da aula. E a gente se vê na live. A partir de agora, bons estudos.